Olá, boa noite a todos e todas. Aqui quem fala é a Laura Fontana. A gente tá nessa noite incrível com mulheres fortes para compartilhar com a gente muita coisa boa. O nosso papo hoje é sobre mulheridade. De que mulheres estamos falando, já que somos muitas? Mas antes eu queria apresentar um pouquinho do clube aqui para vocês, tá? Primeiramente, a gente nasce do propósito de transformar a vida profissional das pessoas em uma experiência incrível. E a gente faz esse convite a todos e todas, uma vez que estamos aqui para compartilhar conhecimento, vocês podem disseminar aí por onde passarem, tá? Também gostaria de falar e apresentar aqui quem são essas mulheres. A gente tem a Keila Almeida, a Ana Licea, que já esteve com a gente em outros momentos, tá? E também a Tamires Alves, sejam muito bem-vindas. Mas para a gente iniciar, antes de fazer o convite para você que ainda não faz parte, para entrar na nossa comunidade, eu queria convidar o Luciano Amato. Luciano Amato é responsável pelo Instituto Bússola Jovem e também é um parceiro bastante importante aí quando se fala de treinamento e desenvolvimento para times de diversidade. Lu, a palavra é tua, pode compartilhar a tela, fica à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigado, Laura. Prazer estar aqui com vocês. Essa é uma oportunidade única aqui e é um tema de extrema importância, né, para a gente abordar. Então, eu dou aqui meus parabéns aí a essa iniciativa aqui do Clube da Diversidade. E agradeço também a oportunidade de poder falar do Instituto Bússola Jovem, né, que é esse projeto maravilhoso. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma tela aqui para com vocês aqui. Todos estão vendo aqui a tela cheia? Vamos lá, Sim. gente. O Estudo Sula Jovem é um projeto que eu fundei em 2016 e fundei esse projeto a partir de um outro projeto social que eu realizava, nós entregávamos brinquedos uma semana antes do Natal, né, numa comunidade lá do Capão Redondo. E a gente começou a perceber que a gente fez isso por uns 10 anos, né? Só que a gente não mudava essa realidade daquelas pessoas. E a gente decidiu mudar um pouco esse enfoque para algo que realmente pudesse mudar essa realidade. E nada melhor do que a gente trabalhar com educação, carreira e empregabilidade. O nosso público-alvo são jovens de 16 a 19 anos que cursam ou concluíram o ensino médio, né, residentes daquela região. E por que nós escolhemos esses jovens? Porque o próprio líder da comunidade nos relatou que os jovens não tinham esperança, não tinham sonhos, já não tinham mais perspectiva de vida. E aí, qual a melhor maneira da gente mudar essa realidade, se não desenvolvendo eles através da educação, oferecendo uma empregabilidade como fator de geração de renda, tratando algo atual, uma necessidade atual, e pensando no futuro deles, através de orientar a carreira deles para o futuro, né? Como que o projeto acontece? Na realidade, nós fazemos uma entrevista com esses jovens para entender os sonhos profissionais e o grau de vulnerabilidade daquela família. A partir daí, esse jovem ele vai passar por uma trilha de aprendizagem que dura 7 meses, com 3 pilares também. Um enfoque no autoconhecimento, onde ele vai desenhar a criatividade, a autoliderança, o Ikigai, viés inconscientes. O outro pilar é o mercado de trabalho, preparação do mercado de trabalho, com uma trilha onde envolve liderança, estratégia, trabalho em equipe. E a última trilha, o último pilar dessa trilha, eles desenvolvem projetos sociais para resolver algum problema da própria comunidade. Paralelo a essa trilha, tem o time de empregabilidade que encaminha esses jovens para processos seletivos e também buscam bolsas de estudos para esses jovens. E também o time de orientação de carreira, que são profissionais com formação em coaching, mentoria, que dão 12 atendimentos para conectar, para fazer com que aquele sonho profissional do jovem se torne realidade. São mentorias individualizadas.
Eventualmente, nós fazemos visitas guiadas em empresas, universidades e exposições culturais, para que o jovem tenha a noção de outro ambiente além da comunidade que ele vive. E também nós oferecemos psicólogos e assistentes sociais quando o jovem tem a necessidade. Pós-pandemia, isso cresceu demais, a questão da saúde mental. E desenvolvemos um módulo 2, que ele é mais formativo, onde nós temos parcerias com algumas empresas, por exemplo, com foco em tecnologia para jovens que já estão certos que querem seguir essa área. Né? Então, é essa jornada que o jovem passa no Bússola. Com isso, nesses 7 anos de vivência, né, nós já atendemos e impactamos mais de 300 jovens formados. Isso significa que pelo menos 1.500 pessoas indiretas lá na comunidade. Com isso, nós ganhamos um prêmio Top Sustentabilidade pela DVB, como destaque do projeto de inclusão e capacitação de jovens em risco social. E aí, lembra quando eu comecei a falar aqui na primeira apresentação, que nós encontramos jovens sem perspectiva, que já não tinham mais sonhos, que já não viam um futuro para ele por conta dessas crenças limitantes? Aqueles jovens são esses jovens aqui. Eu sou Instituto Bússola Jovem e conquistei o sonho do meu primeiro emprego. Eu sou o Instituto Bússola Jovem e conquistei o meu sonho de ser enfermeira. Eu sou o Instituto Bússola Jovem e conquistei meu sonho de poder ter um emprego, poder ter meus bens materiais e poder construir uma família, base nos ensinamentos que tive. Eu sou o Instituto Bússola Jovem, realizei meus sonhos de trabalhar com algo que eu gosto, sou analista de gestão de pessoas e curso faculdade na Mackenzie. Tive essa oportunidade também de ingressar na carreira de tecnologia. Hoje faço a graduação em Sistemas de Informação. Eu sou o Instituto Bússola Jovem e eu consegui conquistar a minha faculdade de História e vou conseguir ser professor ano que vem. Fala galera, meu nome é Vitor, eu faço parte do Instituto Bússola Jovem e através do meu instituto eu transformo o caráter, a humildade, a honestidade comigo. E hoje faço parte da 4 maiores empresas do Brasil. Sendo libanês, não desiste dos seus sonhos e tamo junto. Abraço. Oi, pessoal, eu sou o Instituto Bússola Jovem e eu gosto de realizar produção, considerar a vida, considerar a vida na calor, justamente porque eu não conheço essa questão. Eu sou do Instituto Bússola Jovem e com eles eu conquistei o sonho de começar minha vida profissional. O Bússola Jovem me ajudou a conquistar a minha vida. Então, pessoal, é maravilhoso, não é? É mais do que isso. É transformador. Vem com a gente, vem fazer história você também. Então, esse é um pouquinho do Bússola, dos resultados que a gente vem proporcionando para esses jovens. Se você quiser, se você gostou, você quiser fazer parte, vem com a gente, como eu disse no vídeo. Como que você pode ajudar? Ofertando vagas de emprego para os jovens, bolsas de estudo, sendo voluntário e doando também, né? Não só o seu tempo, mas também recurso financeiro, porque tudo envolve recurso financeiro e realmente a gente precisa. Se você quiser ajudar financeiramente, nós criamos aqui algumas possibilidades. Depois eu vou colocar no link, no chat, os links desses QR Codes, tá? Então, você tem aí vários planos que você pode nos apoiar. Tenha certeza que você vai fazer uma grande diferença na vida de jovens para incluí-los no mercado de trabalho. É isso, né, que eu queria apresentar. Espero que tenham gostado e que realmente assim venham fazer parte conosco aí desse lindo projeto. Obrigado, Laura. Obrigado a todos. Legal! E agora eu queria convidar aqui uma pessoa muito especial para poder liderar este papo. Ana, agora o palco virtual é seu, fique à vontade aí. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura. Eu não vou liderar, não. Eu vou aqui mediar junto com as minhas amadas, Keila
e Tamires, que vão trazer aí perspectivas que, na minha visão, são muito interessantes, são muito importantes pela representatividade que elas trazem para esse momento, né? Então, antes de mais nada, até para falar, né, sobre essa representatividade, acho que é sempre importante que a gente fale, que a gente apresente da onde a gente fala. Independente de terem pessoas aqui, né, que tenham ou não questões visuais, mas eu sei que esse conteúdo vai chegar a muito mais gente, então é importante que as pessoas saibam, né, quem é que está aqui falando, mas também que saibam da onde eu falo, né? E eu falo de um lugar de privilégio, e eu tenho certeza disso. Então, acho que essas são questões que são importantes conceitualmente, porque cada dia mais eu vejo, né? O Lu trouxe aqui uma coisa muito relevante, é que tudo lá atrás começou com voluntariado, né, Lu? E aí a gente passou para a responsabilidade social e hoje a gente está falando de inclusão da diversidade nas organizações, mas às vezes as pessoas não conseguem nem diferenciar esses conceitos, então acho que é importante que a gente traga um pouco sobre isso. Então, eu falo aqui do Rio de Janeiro, eu sou uma mulher branca, cis, heterossexual, não mãe, mãe de gatos. Estou sentada no escritório da minha casa, tenho 53 anos, cabelos loiros até os ombros, viradinhos para fora, um óculos de tartaruga, atrás, visto preto hoje, né? Atrás de mim tem uma estante com coleções, muitos livros, e o nosso lindo livro aqui atrás, sempre no meu cenário, livro Diversidade, Inclusões e Suas Dimensões, volume 2, na qual eu sou muito honrada de fazer parte como coautora, falando de gênero, né? E Tamires e Keila, que também vão se apresentar, falam sobre isso, né? E aí, é muito importante que a gente traga por que a gente está falando ainda no século XXI, né? A gente brincou um pouquinho aqui antes sobre essa questão de que algumas coisas só eu e o Luciano vivemos no século passado, mas por que a gente ainda no século XXI está falando sobre equidade de gênero? E eu acho que tem uma questão muito importante, né, que saiu anteontem, e ontem estava sendo muito reverberado e hoje continua reverberando, que é a pesquisa, né, de igualdade salarial. Tá? Tem coisa rolando no STJ, disseram que vai rolar no STF, muitas empresas reclamando sobre isso, mas quase 40% dos empregados, né, CLT no país, estão lá com as suas informações, então muitas empresas conseguiram. Mas as pessoas disseram, mas essa lei não precisa de lei, na Constituição já está dizendo que todos nós somos iguais em acessos a direitos, mas isso é verdade? E a gente está aí com um belíssimo resultado de alguma coisa que a gente não precisaria ter perguntado, que a hierarquia, né, de gênero e racial se dá na maioria das nossas organizações, né? Uma diferença ainda em torno de 20% entre homens e mulheres nos ganhos, e quando a gente compara um homem com a mesma formação e com o mesmo cargo com uma mulher negra, você chega a ter 40%. Então, é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando não só de gênero, mas a gente está falando de raça também. Eu acho que são questões importantes, né? E muitas vezes a gente se perde um pouco nessa questão, né, da gente conseguir entender por que é importante a gente falar sobre isso, tá? Então, para a gente falar sobre isso, a gente vai ter, como eu já disse, a Tamires e a Keila, que vão se apresentar daqui a pouquinho, que são, como eu, coautoras, né? E aí eu queria trazer alguns conceitos para balizar, inicialmente, essa nossa discussão, porque depois, rapidamente, eu vou perguntar às meninas como é que elas veem, né? Esses conceitos, né? No seu dia a dia, sendo representados muito nessa perspectiva racial, na perspectiva de interseccionalidade, que vocês vão entender plenamente, porque não haveria ninguém melhor do que a Keila Almeida para estar aqui falando sobre isso, né? O quanto de
fora do padrão, como eu, né? Como eu me apresento como uma mulher padrão, posso falar. Mas então, assim, eu acho que quando a gente fala sobre gênero, né? As pessoas falam, claro, nós somos diferentes, vocês são mulheres, né? E nós somos homens, né? É como se isso fosse reduzido a uma questão de sexo biológico, né? Se isso fosse verdade, a gente não tinha o papai Ema no Palácio da Alvorada cuidando dos filhotinhos. A gente não tinha o cavalo marinho cuidando dos seus filhotes também. Né? Então, essa noção de que uma essência biológica nos reduz, né, não é verdade. Essa essência, né, que dizem, né, que a mulher ela está mais ligada a certas posições porque existe uma essência que traz essa questão da economia do cuidado com a questão da maternidade, né? Isso também não é possível, né, ser entendido porque, como Margaret Mead também nos provou lá atrás, no século passado, em 1930, nós temos tribos, né? Tivemos tribos aqui no Brasil, né? E ela faz essa pesquisa na Polinésia, aonde existem tribos que quem cuida, né, da sua prole, por exemplo, né, são os homens. As mulheres realmente têm as suas crianças, mas entregam para os homens cuidar ou entregam para o coletivo cuidar. Né? Então, é muito importante que a gente pense da onde é que vem essa diferença que está escancarada nessa pesquisa de igualdade salarial. Por que que quando a gente olha para o mundo, e essa não é uma questão só, né, brasileira, quando você pega uma pesquisa da McKinsey, você vê uma hierarquia, né? Os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras. Tá? Por mais que as mulheres sejam maioria no país, as mulheres sejam maioria oriundas dos bancos escolares em todos os níveis, né? A gente vê que nós somos maioria nos cargos iniciais, mas para chegar a um primeiro momento de supervisão, de coordenação, a gente fala do degrau quebrado, né? Principalmente se você está numa idade ou já teve um primeiro filho. Você tem também o teto de vidro. Muitas vezes você chega até alguns lugares, né, principalmente em áreas, né, que lhes são permitidas, como RH. Eu sou oriunda de recursos humanos, mas quando você vai olhar os VPs de RH, né, você vê com muita facilidade homens nessa posição. Tá? Então, acho que é importante que a gente entenda, quando a gente está pensando num projeto de inclusão da diversidade ou um projeto de equidade de gênero, o que está por trás disso? Né? Os estereótipos, os papéis sociais, os preconceitos e a discriminação que muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Então, a partir daí, dessa primeira contextualização, explicação, porque a live é só mediada por mim, não sou eu que estou me apresentando, e se vocês quiserem entender um pouco melhor do que eu estou falando, eu escrevi isso rapidamente em 5 páginas aqui no livro Equidade, no livro Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões, volume 2, capítulo 22. Então, vocês vão lá e podem falar. Mas, meninas, então, eu queria aqui chamar vocês agora para a conversa a partir desse contexto, né, desse lugar de mulher, né? A gente está falando aqui de mulher para mulher, Marisa, nem existe mais, outra coisa quase do século passado, mas a gente continua a utilizar, né? Eu queria que vocês pudessem trazer aqui as suas perspectivas, começando pela Tamires, né, que se apresente e nos traga a sua perspectiva a partir dessa questão mais racial, né, que foi o tema do seu capítulo do livro. Então, Tamires, está com você a palavra. Obrigada, Ana. Boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui dividindo esse painel com vocês, são mulheres que eu admiro e que tive o prazer, né, de partilhar essa coautoria do livro. E antes de me apresentar e de falar sobre o capítulo que eu escrevi no livro, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou mulher negra, eu tenho cabelo crespo, curto, mas hoje eu estou usando ele trançado, estou usando uma trança enraizada, na cor castanho escuro, mas ela tem algumas mechas claras. Eu estou usando também um brinco curto, pequeno,
no formato quadrado e é dourado, a cor do brinco. Uso óculos de grau, meu óculos, a cor da armação é vermelha e dourada. Estou usando uma blusa na cor lilás com alguns losangos na cor verde cana. E atrás de mim tem um fundo branco. Bom, eu acho que quando eu vou falar sobre mim, eu sempre falo que eu sou uma pessoa dividida entre a vida acadêmica e o mundo corporativo. Eu acho que teoria e prática coexistem. E durante muito tempo, eu busquei construir essa vida acadêmica. E eu sou graduada em comunicação social, com habilitação em produção cultural. Ainda na UFBA, fui descobrindo ali. A princípio, eu achei que eu queria seguir carreira de artes cênicas e que eu poderia, de repente, trabalhar na área de produção cultural. Mas os professores começaram a identificar que eu tinha um perfil para a área acadêmica e eu comecei a entender também que eu tinha. Então, acabei fazendo mestrado na área de cultura e sociedade. E agora eu estou na reta final do doutorado na FEFELESH e é onde é um programa que tem o nome de Divestas, mas o nome do programa mesmo é o Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. E lá eu pesquiso o racismo institucional e as políticas públicas para a promoção da igualdade racial dos negros no Brasil. E no mundo corporativo, eu atuo na área de diversidade, equidade e inclusão. Bom, em relação ao capítulo que eu escrevi no livro, eu escrevi em conjunto. O capítulo está intitulado ISD e a questão étnico-racial, uma questão transversal. Escrevi em conjunto com Verônica Vassalo e Catira Normandia, que são duas mulheres negras, que também são da área acadêmica e atuam também no mundo corporativo. E eu acho que o que a gente o nosso maior interesse ali foi justamente falar como a pauta do ISD dialoga com a pauta racial e precisa dialogar, né? Tendo em vista que ISD corresponde às boas práticas das empresas nas áreas do meio ambiente, na área social e também no campo da governança, né? Uma forma das empresas realmente se comprometerem em construir um negócio sustentável e também ter realmente esse compromisso, né, com a responsabilidade social. E tendo em vista que o S do ISD corresponde a essa questão racial, e é bem nesse S onde a questão étnico-racial está alicerçada, bom, acho que como eu já pesquiso já o racismo institucional, eu sempre busco diferenciar um pouco assim, o que cabe, o que é do Estado, por exemplo, e o que é da sociedade, né? Quais são aqui as parcelas de culpa de cada um em relação às opressões que as pessoas negras vivenciam na sociedade brasileira. A gente sabe que, do ponto de vista do racismo institucional, o Estado brasileiro realmente criou várias políticas públicas contrárias às pessoas negras, e são políticas que têm efeitos deletérios até hoje na sociedade. Não à toa, né, as pessoas negras são as pessoas que mais morrem no Brasil, são as pessoas que são mais encarceradas, e tudo isso é fruto, né, de políticas públicas. E do ponto de vista do racismo estrutural, a gente sabe também como a sociedade, que as instituições representam o que está na sociedade, e a sociedade acabou também, né, criando esses obstáculos, uma vez que as pessoas negras foram excluídas do mercado de trabalho. Hoje a gente vê que as pessoas negras no Brasil também são as pessoas que mais passam fome no país, são as pessoas que estão no mapa da pobreza. Quando elas estão trabalhando, elas estão, infelizmente, no subemprego, estão ou desempregadas também, né, ou enfrentando realmente essas vulnerabilidades do mercado de trabalho, e mesmo quando estão empregadas, elas continuam assumindo algumas, né, papéis subalternos, no sentido de realmente estarem ali nos postos de entrada das empresas, de não acessarem os postos de liderança, ou de realmente estarem, por exemplo, nas primeiras listas do turnover, né, do desligamento. Então, acho que são fragilidades que o mundo corporativo acaba reverberando porque está presente na sociedade, mas eu acho que as empresas que se comprometem com o ISD têm que realmente se comprometer de fato também com essa questão racial, não buscar hierarquizar essas siglas, né, no sentido de focar muito mais na questão do meio ambiente ou da governança e não olhar para a área social como deve ser, realmente como esse olhar deve ser feito. Então, eu acho que é uma área muito importante e
por meio desse S, acho que as empresas têm que se comprometer cada vez mais com o combate ao racismo, com o combate às opressões que são derivadas desse mal secular, e também com a equidade racial, né? A gente realmente só consegue construir uma sociedade equitativa, igualitária, quando a gente realmente se compromete a combater a raiz desse problema, que para mim está no racismo, está realmente nessas opressões que, infelizmente, acabam impactando a vida das pessoas negras até os dias atuais. Então, acho que a gente quis fazer essa sinalização nesse capítulo e para sinalizar a importância do ESG no combate às desigualdades. Legal, Tamires, obrigada. Keila, vamos lá. E você, né? Qual é o impacto da interseccionalidade na sua visão em relação a essa discussão de gênero, né? Se apresente, por favor, e traga a sua perspectiva. Boa noite a todos, todas e todos me ouvindo. Obrigada por estar aqui, primeiramente. Eu sou a Keila, eu tenho 37 anos, eu estou com tranças aqui, pretas, castanhas, sei lá. Sou uma mulher negra, estou utilizando uma camisa vermelha e atrás de mim tem um fundo branco, estou com fone headset, eu sou uma mulher surda, então para mim funciona melhor assim, eu tenho um aparelho auditivo que utiliza implante coclear e para mim funciona melhor utilizar fones. Então é isso. Vamos lá. Para trazer essa discussão, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui, trazer para as pessoas, principalmente para quem não tem assim, esse conceito do que é interseccionalidade. Esse conceito de interseccionalidade ele foi trazido primeiramente lá em 1989 pela jurista Kimberly Crenshaw. E ela trouxe isso no artigo na Universidade de Chicago, que ela estava falando, fez uma pesquisa falando sobre isso, e ela fala sobre as opressões que as mulheres sofriam ali na sociedade. Ela fez essa percepção, trouxe essa perspectiva. Quais são essas opressões? Ela fala dos diversos aspectos sociais que nos atravessam. Então, nós não somos só mulheres. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, lésbica, periférica, surda. Isso é um aspecto social que me atravessa. Isso traz uma opressão diferente em cada um desses aspectos. E foi isso que ela percebeu, e ela trouxe muito mais no campo das violências, principalmente ela fala sobre isso, que é a violência, por exemplo, policial, da qual a gente fala muito que homens negros sofrem, e como é apagado o quanto as mulheres também sofrem essa violência. Ela traz isso de uma forma que ela fala nomes, ela, inclusive, é muito interessante isso, nomes, ela apresenta os nomes de várias pessoas e fala, quem não tem nada a dizer sobre isso, por favor, abaixa a mão. E cada vez que vai saindo, surgindo o nome de mulheres que sofreram violências policiais, ali as pessoas vão se sentando, vão cada vez mais se calando. Então, ela demonstra dessa forma esses aspectos e como as mulheres são afetadas ainda na sociedade nesses pontos. Elas são apagadas de diversas questões. Isso é interseccionalidade. E quando a gente fala do ponto ali do ESG, que surgiu já só em 2004, né, ficou bem famoso aí em 2004, que vem falar, e foi um pacto com a ONU, que vem trazer, então, uma responsabilidade das empresas nessas questões sociais, como ela pode manter a sustentabilidade, no caso, pela sustentabilidade dela, da sociedade como um todo. Então, a gente juntando essas coisas, eu vou também pedir para que vocês venham comigo no aspecto histórico da nossa vivência. Quando, de fato, nós mulheres aqui, mulheres que a gente está aqui nessa conversa hoje, entramos no mercado de trabalho, o mercado de trabalho, ele, de fato, virou um assunto nosso. Isso veio bem depois da Primeira Guerra. Foi depois das guerras que nós, mulheres, então, assumimos aí os postos nas fábricas, esses cargos que, naturalmente, eram assumidos por homens. Antes disso, as lutas das mulheres, e principalmente as lutas, era uma coisa que estava muito mais ligada às mulheres de classe alta e média, mulheres que tinham acesso à educação, então não eram as mulheres trabalhadoras. Então, quando você vai ver ali o sufrágio, durante vários períodos, em vários locais, a luta era por divórcio, a luta era por posse e por voto, mas essa luta não era das mulheres trabalhadoras. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente precisa entender que, e aí, nesse momento de luta que nós temos, as mulheres estão lutando, quais mulheres estão lutando, pelo que elas estão lutando, qual é o contexto que elas estão inseridas.
Então, quando as empresas vão olhar para a sustentabilidade disso, do social, qual mulher, qual o contexto, qual o momento que ela está, o que é importante nesse momento para essa mulher e como a gente vai resolver isso. Então, essa é a importância de trazer a pauta do ESG e da interseccionalidade quando a gente traz a discurso aqui, a conversa sobre gênero nesse contexto. Legal, meninas, obrigada. Para quem, né, talvez ainda não esteja tão habituado à questão do ESG e do S, né? Então, o ESG a gente pode traduzir em português para ASG, né? Uma visão sobre um desenvolvimento sustentável a partir de práticas e políticas ligadas a meio ambiente, que é o A do ambiental, o S do social, que inicialmente era muito mais visto como para fora do que para dentro, então tinha muito voluntariado, o que a gente vai fazer para a comunidade, tinha muita responsabilidade social, mas tinha pouca inclusão da diversidade, olhando, né, o S para dentro. E o G, governança, hoje se falando muito sobre direitos humanos e práticas de trabalho digno, né? Então é muito importante, inclusive fazendo um merchan aqui, nós estamos lançando uma pós-graduação em ESG, aonde eu e Silvia, que é minha sócia na Forog, também coautora, eu sou a coordenadora do módulo de diversidade focado no S, né? Então, assim, o que a gente vai trazer para dentro e para fora da organização, mas muito mais focado no S para dentro, com emprego digno, direitos humanos e inclusão da diversidade. É uma pós que está aberta, é uma parceria da Camargo Consultores com a Faculdade Anhanguera aí. Então, acho que é uma questão importante, porque não há sustentabilidade, né, sem a gente falar de gente, né? E aí eu queria trazer com vocês, que são duas mulheres negras, né, essa questão mais focada nesse sentido, né? As empresas estão todas buscando sempre os mesmos talentos, né? Os homens brancos, que elas não compreendem, né, ou não compreendiam até um certo momento, né, que são minoria na sociedade. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Quando a gente olha para a nossa sociedade e vê tantos homens brancos no poder, a gente se acostuma a entender que os homens brancos são maioria na sociedade, mas eles não são homens brancos, cis, hétero, cristãos, sem deficiência, não passam de 15%, 18% na nossa sociedade. Então, se a gente briga todos pelos mesmos talentos, a gente está brigando por talentos que são escassos e muitas vezes, inclusive, não letrados, porque a maioria das pessoas que entram e saem dos bancos universitários, mestrados e doutorados, são mulheres. E com o advento das cotas, a gente está falando aí de 40% de pessoas negras, né? Pretos e pardos, né? E dentro das organizações, dentro das instituições federais, que, né, chegamos até a 50%. Então, Tamires, me fala um pouco, como é que você vê, né, a gente falando tanto da pauta ESG, né, como é que a mulher negra, que é a base da sociedade, vem sendo tratada? Por essa institucionalidade, porque quando a Tamires fala de racismo institucional, ela está falando aí do governo, muito mais nesse sentido, mas existe também, vamos dizer, esse racismo mais organizacional, que é aquela discriminação mesmo que se dá quando você olha uma pesquisa de igualdade salarial e você vê mulheres pretas, mulheres negras, né, sendo muito mais mal remuneradas do que toda a hierarquia que se dá para cima. Então, como é que você vê isso? Como é que a mulher negra, que é base da sociedade, está sendo incluída? Você está no mudo. Nossa, desculpa. Acho que você sinalizou um ponto muito importante, que é justamente falar sobre como esses números que estão no mundo corporativo, eles representam muito o que está na sociedade, né? Historicamente, as mulheres negras sempre trabalharam, só que elas não eram remuneradas por exercerem seus trabalhos. E mesmo quando elas estão realmente no mundo corporativo, elas estão na base. E Greta Quilombo, ela fala que a mulher negra é o outro do outro na sociedade.
esses dados empresariais só nos fazem realmente olhar para essa situação e dizer que as mulheres negras são o outro do outro, no âmbito corporativo também. Eu, particularmente e sinceramente, claro que assim, eu vejo que há um avanço, sim, né, das empresas que estão adotando medidas de diversidade, inclusão. Algumas empresas têm realmente criado algumas ações afirmativas, algumas vagas afirmativas para mulheres negras, mas eu não acho que a gente ainda está conseguindo incluir essa mulher negra. E eu acho que muito mais do que incluir essas mulheres só através desses processos seletivos, inclusivos, é realmente preparar a carreira dessas mulheres. Eu realmente não percebo isso, que é uma preocupação no desenvolvimento da carreira das mulheres negras. Muitas vezes elas chegam nas organizações e ficam realmente estagnadas em áreas onde elas continuam recebendo os menores salários, onde, por mais que elas tenham mais qualificações do que homens brancos, inclusive elas acabam recebendo menos que esses homens brancos. Então, o que me parece é que não importa o quanto que as mulheres negras se esforcem, se capacitem, ela sempre vai estar na base da pirâmide. Né? Então, a gente vê que realmente as mulheres negras sofrem muitas opressões na sociedade, e essas opressões acabam sendo perpetuadas no âmbito corporativo, e isso acaba, do meu ponto de vista, impactando a mobilidade social das mulheres negras. Então, uma vez que as mulheres negras elas não conseguem receber um salário equitativo, um salário justo pelos trabalhos, pelas funções que elas desempenham, a gente entende que ela não vai conseguir construir uma liberdade financeira, ela não vai conseguir realmente, de repente, sair da classe social que ela está, porque realmente é muito complexo, né? Para a mulher conseguir. Inclusive, assim, a gente sabe que a mulher negra, a ascensão da mulher negra, ela não é uma ascensão como de outras pessoas da sociedade. As mulheres negras, elas ascendem e tem que puxar os familiares com elas. Né? Então, elas acabam tendo que se responsabilizar não apenas por ela, mas pela família. Claro que tem aquela questão de que, inclusive, a própria Angela Davis fala, né, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Mas eu acho que esse é um peso que acaba sendo um pouco injusto, né, para a gente. Acho que a gente não tinha que ter assim, essa responsabilidade a mais de ter que lutar pelos nossos, sendo isso uma obrigação. Acho que, claro, que quando a gente chega em algum lugar, a gente quer ajudar, a gente quer sempre realmente puxar os nossos com a gente, mas é uma sessão diferente comparada a outras pessoas que já conseguem que já conseguem ter uma renda, que conseguem realmente se sustentar e sustentar os familiares. Então, acho que isso impacta realmente na mobilidade. Para mim, isso é um grande problema. Porque se a gente fala que é através do trabalho que as pessoas podem realmente conseguir ter ascensão ou conseguir ter uma qualidade de vida melhor, eu não acho que isso existe para as mulheres negras, né? E eu acho que também outros pontos aqui que acaba também impactando, além dessas questões estruturais, organizacionais, como você bem pontuou, é a questão também, são duas questões das microagressões que as mulheres sofrem nesses ambientes ainda. Eu não acho que as mulheres negras são respeitadas em muitos espaços, porque muitas vezes elas continuam sendo invisibilizadas, silenciadas, infantilizadas, no sentido de ter sempre outras pessoas que querem falar por elas. E também acho que, enfim, acho que são microagressões que a gente vai pegar. Outro ponto também. A mulher negra, ela nunca pode ter uma voz mais assertiva, porque quando ela se posiciona como mulher assertiva, ela já tem um certo preconceito ali direcionado a ela, no sentido de ver essa questão de ser assertiva, uma questão de gênero aí, né, que as mulheres não podem ser objetivas na fala, elas têm que ser dóceis, elas têm que falar baixo, devagar, para serem compreendidas, e ter aquele momento de fala ali respeitado em determinada reunião, por exemplo. Mas quando as mulheres negras se posicionam de forma mais firme, a gente vê que alguns estereótipos de gêneros relacionados a essas mulheres acabam ali aparecendo, né? Que elas sempre são vistas como as mulheres negras, como mulheres raivosas, né? E quando a gente vê, quando as mulheres negras são colocadas nesse lugar, a gente percebe uma perpetuação do racismo, porque o racismo ele vem justamente para desumanizar as pessoas negras, para animalizar. E uma vez que a gente chama as mulheres negras, né? Você é reativa, você... Sabe? Então, são pontos que a gente tem que observar, né? As pessoas têm formas e formas de se falar. E colocar sempre a mulher negra, acho que nesse lugar, acho que é
Acho que é algo muito complicado. Mas, por outro lado, eu realmente vejo que é um esforço. Acho que é um esforço de algumas empresas. A gente vê que algumas empresas realmente estão se comprometendo com a pauta da equidade, inclusão e com a equidade racial, e realmente olhando para essas mulheres, a gente tem vários exemplos de mulheres negras que conseguiram construir carreiras muito bonitas, que são inspirações para outras mulheres, mas eu vejo que elas são a exceção e não a regra, né? A regra, infelizmente, é ver que mulheres continuam sendo exploradas na sociedade brasileira, que a gente precisa realmente olhar para essa situação para combater, né? Essas desigualdades que ainda alcançam essas mulheres. Legal, Tamires. Acho que vocês são inspiração, né? Eu acho que a gente está aqui é inspiracional, né? E eu estar podendo falar aqui com mulheres negras, para mim também me mostra que a sociedade está se movendo, porque se eu olhasse para o século passado, quando eu comecei a trabalhar, quando eu brinco, né? Isso basicamente seria impossível. A primeira mulher negra com quem eu trabalhei foi minha estagiária. E hoje ela é gerente em Paris. Então, ela é minha inspiração. Né? Não só minha inspiração, mas a possibilidade de entender que é possível. Né? Mas eu acho que você traz questões que são muito importantes, né, sobre a questão da mobilidade social, né? O IDBR, eu acho que foi ano passado, no finalzinho, trouxe um estudo para a gente falando, né, de que a gente estaria, para ter igualdade racial nesse país, a gente estaria falando aí de mais ou menos 137 anos, mais ou menos 8 gerações, que é um outro estudo que existe aqui, falando que se você é negro, se você nasce no norte ou no nordeste, se você é mulher, né, você vai ter que, para conseguir sair de uma classe para outra, passar pelo menos 8 gerações. E quando você vê isso para um homem branco, uma mulher branca no Sudeste, isso é muito diferente. Então, acho que são questões importantes. Mas no seu capítulo, Tamires, só para a gente terminar, tem uma coisa que me chamou muito a atenção, e você falou um pouco dessa questão dos estereótipos, né, da mulher negra raivosa, né, a mulher branca é sempre a louca, né, a negra é sempre a raivosa, né? Mas você fala um pouco sobre esses estereótipos que são provenientes da colonização, tá? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente ainda presentifica quase todos os dias estereótipos que vêm de épocas que não são o século passado, mas épocas da época da caverna, onde a mulher precisava ficar em casa amamentando, porque senão aquela tribo ia morrer, né? Porque tinha que parir muitos filhos, né? E tinha que amamentar, e tinha que cuidar, e tinha que ficar protegida, porque os bichos iam comer, né? Então a gente continua cuidando da vida do outro e ninguém cuida da nossa vida. Mas eu acho que o racismo institucional e estrutural, ele presentifica estereótipos dessa época da colonização. Essa hierarquia racial de gênero e de raça que se apresenta nesse instrumento, nessa pesquisa de igualdade salarial, mostra isso, né? Por que um homem branco é melhor do que uma mulher branca, do que um homem preto e do que uma mulher preta? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito, que eu acho que é um conceito difícil, mas eu acho que é um conceito importante. Ótimo. A gente vive uma sociedade falocêntrica, né? Então, a sociedade ela foi formada, né, pelos homens. Então, eles que, inclusive, que iniciaram esse processo de colonização, de escravização, que foi um processo, inclusive, que, né, acho que quando a gente fala da escravidão, a escravidão sempre é um fenômeno que, infelizmente, sempre existiu na história da humanidade, mas a racialização das pessoas negras, ela começou a surgir ali na modernidade, né? E foi a partir dali que os corpos negros foram tornados moedas de troca, né, através do capitalismo. E acho que no Brasil, a gente tem uma forma muito particular. A gente sempre tenta buscar, né, referência nos Estados Unidos, a gente sempre tenta comparar a sociedade brasileira com os Estados Unidos, mas a experiência racial do Brasil é muito particular, é do Brasil. E a forma como as pessoas negras vivenciam a questão racial aqui também, para mim, ela é marcada com muita violência. É claro que nos Estados Unidos era uma coisa muito mais explícita, e aqui no Brasil eu acho que a forma como a gente experimenta a questão racial é muito mais violenta, inclusive, porque lá já era determinado, né? Já era claro. Aqui a gente sempre vai ali
vendo de forma camuflada, mas eu acho que hoje, atualmente, acho que nem existe mais de forma camuflada. Né? As pessoas realmente não têm vergonha nenhuma de expor que é racista, de expor que acha normal. Por exemplo, eu vi recentemente um caso de uma menina negra que foi pisoteada na escola, né? Então, assim, uma coisa absurda, né? A gente fala, meu Deus, mas que sociedade que estamos, né? E eu acho que em relação às mulheres negras, qual foi a construção das mulheres negras? Né? Como é que essa mulher negra ela foi construída na sociedade brasileira? Ela era vista como uma ama de leite, como a mulher que trabalhava na casa grande e que só poderia ter aquela ascensão de repente se tornasse uma mucama, né? Então ela era vista como um corpo que estava ali diante de um sistema que era um corpo que não tinha valor nenhum. A mulher negra, assim como as pessoas negras, ela era simplesmente coisificada, né? Então até mesmo o seu corpo não tinha valor para aquele sistema e para a sociedade. Né? Então, a mulher negra ela foi sendo colocada em algumas caixinhas que não cabiam nela, mas foi uma imposição do próprio sistema colonial e escravista. E como a gente ainda vive numa sociedade pós-escravista, que não rompeu totalmente com a sociedade escravista, com esses valores dessa sociedade que não está tão distante da sociedade que a gente vive agora, infelizmente a gente acaba ainda reverberando, né? Essas coisas que a gente já deveria ter deixado lá atrás. E aí eu vejo que realmente a Sueli Carneiro ela fala que as mulheres negras elas vivem na sociedade brasileira o matriarcado da miséria, né? Que é justamente esse matriarcado da opressão, de vulnerabilidade, de sempre colocar a mulher negra no escanteio ou no lugar de pessoa que não é protagonista e que não merece, né, ter essa ascensão, ou sempre colocando essa mulher no lugar de sérvio. As mulheres negras estão sempre nesse lugar de servidão e nunca no lugar que se opõe a isso. Né? Então, vou testar um exemplo aqui, pessoal, super rápido. Também, eu até falei recentemente sobre um racismo estrutural que eu sofri em um café que eu fui com um amigo meu, também negro, a gente foi, e nós não fomos atendidos lá. E quando a gente ficou uns 10 minutos esperando, e depois, eu juro por Deus, a gente ficou 10 minutos esperando e ninguém veio atender. Aí depois chegaram 2 mulheres brancas e sentaram na mesa ao lado. E em menos de um minuto chamou um funcionário para atender aquelas mulheres. E aí, como eu estava com a visão, eu não estava com a visão do todo, eu não tinha visto o que estava se movimentando, o que estava acontecendo atrás de mim, mas meu amigo estava vendo, né? Aí ele falou, Tamisa, eu não quero mais ficar aqui, vamos se levantar. Só que aí, como eu sou uma pessoa que eu acho que eu estava ali, querendo ser atendida como qualquer outra pessoa, merecia ser atendida como qualquer outro cliente, eu queria ser atendida. Então eu falei, não, vou esperar. Mas como eu vi que meu amigo ficou extremamente incomodado, eu falei, não, agora a situação é com ele, assim. É comigo, mas eu queria ficar, mas eu tenho que respeitar que ele não quer mais ficar aqui. Então a gente se levantou, saiu. Ok, mas ali para mim é como se eu enquanto mulher negra, e ele enquanto homem negro, não fossem passíveis de serem vistos como potenciais clientes daquele espaço, né? Então a gente vê sempre que os corpos negros e sobretudo das mulheres negras são corpos estigmatizados, menosprezados e que não são valorizados nos espaços que a gente circula na sociedade, né? Seja os espaços que a gente está ali na posição de cliente, ou seja nos espaços corporativos que a gente está ali na posição de profissional. Né? Então, eu acho que tem que ter um direcionamento muito no sentido de combater esses estereótipos e realmente enxergar, né? Para a gente combater esse modo deletério, a gente precisa principalmente enxergar que ele existe, não negar a existência do racismo como a sociedade brasileira faz. Infelizmente, hoje algumas pessoas fazem, né? Algumas pesquisas apontam que as pessoas brasileiras, elas até enxergam que existe racismo no Brasil, mas elas não se acham racistas, né? O que é muito contraditório, mas também é muito fruto da forma como a nossa nação foi construída, né? Mas realmente são opressões que a gente precisa combater. Legal. Keila, a gente está falando, eu e Tamires, muito com essa questão dessa expressão, né, dessas dimensões de gênero e racial, né? Mas você traz em si, né, uma interseccionalidade ainda maior, né, aonde se sobrepõem essas questões. Então, assim, queria que você trouxesse uma visão e como é que a gente sai disso, né? Como é que é entender a interseccionalidade ligada à pauta de ESG, que hoje é o que mobiliza a maioria dos gestores dentro das organizações? Como é que a gente consegue fazer uma melhor análise e tentar sair dessa armadilha?
É um processo bem complicado, sim, eu acho que exige muito de uma análise crítica, como eu disse, dos nossos momentos ali. Por quê? Como eu estava trazendo para vocês contextos históricos, né? Então, só vou dizer para vocês o seguinte, no momento lá, vamos dizer, no século passado, que havia aquela luta de mulheres de classe alta, para falar ali sobre divórcio, sobre suas posses e tudo mais, as mulheres que estavam na linha de frente de fábrica sofrendo assédio, com péssimas condições de trabalho, onde é que estava a voz delas? Que momento elas tinham voz para falar sobre isso? Com quem elas falavam sobre isso? Elas sabiam de seus direitos, sabiam que tinham direitos. Chegava essa informação para elas? Como que chegava essa informação? Então, quando a gente olha todo o processo histórico de a gente não ter acesso à informação, ao direito, ou não ter o direito de, é que nos atrasa. A interseccionalidade, ela vem trazer, então, esse ponto de que se a gente estivesse olhando para ela, de fato, a gente veria que avançamos aqui enquanto mulheres brancas de classe média, que estudamos, mas ainda temos as nossas colegas, as mulheres que estão ali na linha de frente, nas fábricas, mas ainda temos as mulheres com deficiência. Se a gente estivesse olhando para a interseccionalidade, a gente estaria mais próximo da equidade, porque é isso, não ficar ninguém para trás. Todas essas mulheridades, a gente deveria estar olhando para elas de fato. E uma forma de falar sobre isso e trazer exemplos é que a lei que surgiu agora obrigando as empresas que aí tragam relatório dos salários, ótimo. Só que existe uma lei que diz que devem ter pessoas com deficiências trabalhando na empresa, elas pagarão multa. Até hoje isso não é eficiente. E se a gente estivesse olhando para isso, a gente saberia que surgiu essa lei, mas as mesmas empresas que pagam multas para não contratar profissionais com deficiência vão pagar multa para não expor esse relatório. Então, quando a gente fala de equidade, a gente está falando disso, de olhar para as dimensões sociais, os contextos sociais que nós estamos e ver que ok, avançamos aqui, mas ainda tem gente para trás. E se ainda tem gente para trás, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa resolver isso. E a gente são muitas e muitas questões. A gente vê, por exemplo, que a luta de posse, ela vem antes do pós-guerra, mas a mulher agrária, até hoje, ela luta para ter o direito de ser dona da terra se ela ficar viúva. Até hoje, essa luta está no pós-guerra, as mulheres de classe média. Por que é que ainda não afetou todas as mulheres? Por que temos mulheres ali lutando por isso ainda? Então, isso é interseccionalidade. É a gente olhar para nossas mulheridades, os nossos, vamos dizer assim, as nossas vamos dizer, características, aquilo que nos oprime, e falar ainda não está completo, ainda não avançamos, ainda tem muito mais para se fazer. Então, a gente vê diversas e diversas lutas, diversos movimentos ficando para trás, porque um pouquinho avança, e aí, beleza, estamos bem, estamos avançando, vamos comemorar. Mas e os outros que estão ficando para trás? É preciso olhar para isso também. Então, por isso que a gente não está avançando. Então, interseccionalidade, ela vai trazer a equidade, vai deixar a gente mais próximo da equidade que a gente fala em diversidade e inclusão. É sobre isso. A gente que, enquanto dentro dos nossos perfis, das nossas pautas, olhar para as outras dimensões disso e falar, ainda tem que ser feito, ainda falta fazer mais coisa. E lutar junto. Porque lá na frente, mais um direito que se conquista, como esse caso das leis aí, para que demonstrem os salários, elas vão ficar para trás. As empresas que não fazem a questão que tem que ser feita em relação às cotas, também não vão fazer em relação ao salário, porque pagar multa para ela, tanto faz. Então é importante pensar sobre isso, é aí que a gente vai conseguir mudar as coisas. Interessante. Eu estava aqui pensando, né, a gente está assim, caminhando para o final, a gente tem uma última pergunta aqui, que resume um pouco do que nós estávamos falando em termos de número e de consciência de classe no sentido mais, vamos dizer assim, não só classe social, né? Mas o que a gente tinha trazido aqui para fechamento, né, é esse pensamento, né, de que se nós, mulheres, né, todas as mulheres, nos reconhecêssemos, né, como a maioria
dos trabalhadores, né? Seja dentro das organizações, né? Porque como a Keila traz, né? A gente acabou avançando em outros postos em função da falta de homens, né? E quando eles voltaram da guerra, eles começaram a nos empurrar novamente para casa para não perder esse espaço. Mas existem algumas indústrias, né? Quando a gente fala da economia do cuidado, e eu acho que esse é um tema que está em voga, porque a gente teve aí no Enem, né? Muita gente criticando, dizendo, mas os jovens. Qualquer menina sabe o que é economia do cuidado. Qualquer menina sabe que quando chega em casa, ela tem que cuidar, ela foi para a escola, ela tem que cuidar de um irmão mais velho, de um irmão mais novo, às vezes até do mais velho, porque ela é menina, de botar uma comida, de lavar uma roupa, de estender uma roupa, de passar um pano, limpar um banheiro, né? E que a gente vai sendo treinada para isso, e quando a gente começa a pensar quais são os nossos lugares da sociedade, como a Tamires traz para a gente esses estereótipos, né? Da colônia, da colonização, desse lugar da mulher negra, de cuidar da casa da branca, porque isso também é o que acontece na pandemia, né? Muitas mulheres brancas quase enlouqueceram, né? Porque não tinham outras mulheres, né, negras, né, para estarem aqui nos ajudando, né, e fazendo alguma coisa para que a gente pudesse ir trabalhar. Ou mesmo lidar com as coisas do trabalho que estava aqui se apresentando, mas era a criança chegando que tinha que comer, era o marido que estava em casa que nunca estava, era a gente que teve que aprender a cozinhar como eu, que nunca cozinhei, não que eu tivesse alguém para fazer, mas é que eu realmente não cozinhava. Então, acho que falta a gente entender que nós somos, né, a maioria da classe trabalhadora que está presente na educação básica, nos serviços básicos de saúde, né? E se a gente parasse? E se a gente parasse de fazer isso? Se a gente parasse de limpar as nossas casas, de cuidar das nossas casas, de limpar, de lavar, né, de fazer as alimentações dentro de casa, como é que a sociedade, a partir desse choque de entender, né, que nós somos essa maioria e que, como a Tamires também disse, a gente não mexe nessa base da sociedade que é a mulher negra, essa sociedade ela não se movimenta, né? Como é que vocês acham que poderiam, as empresas em si poderiam fazer alguma coisa? Porque a gente está aqui levantando vários problemas, né? Mas como é que a gente sai disso? A gente vê também nessa pesquisa de igualdade dizendo que 38% das empresas têm algum tipo de trabalho para aumentar a equidade, levar aí a mulheres para a liderança, né? Muita gente tentando trabalhar lá com a meta 2030, né, de 50% das mulheres na liderança. Mas que mulheres são essas? Né? Então, eu queria saber, assim, como é que a gente sai desse caos? Que dica a gente dá para a nossa audiência, Tamires, para sair, né, dessa dificuldade da gente conseguir pensar numa mulher que não seja essa branca que sempre lutou para ter direito a trabalhar, para ter direito a votar e para ter direito à herança, né? Porque nem isso a gente tinha. Gente, e só para lembrar, a gente está falando do século passado, não é do século retrasado, do século que eu e Luciano já éramos grandinhos. No século passado, a gente não tinha direito a conta bancária e a cartão de crédito. Tá certo? Meu marido fala, meu Deus, mas quem foi que mudou isso? E aí, né? Então, assim, isso. A gente está falando de 79 ali, de 60, década de 60, finalzinho de década de 70, as mulheres não podiam abrir uma conta que não fosse conjunta, né? Então, como é que é isso? Como é que a gente sai desse imaginário social que a mulher está, né? E a mulher negra. Como é que a gente sai disso, Tamires? Uhum. Eu acho que assim, um dos principais pontos, né? Acho que principalmente o Estado brasileiro, né? Quando a gente vai olhar assim, para o Brasil, a gente vê que várias leis prejudicaram as mulheres de modo em geral, né? Aqui no país. Então, para a mulher conseguir se divorciar, né? Foi através de uma lei que demorou anos para ser construída. Então, realmente,
a sociedade construiu muitos obstáculos em relação às mulheres. A mulher, ela foi socialmente, né, construída para o lar. Ela foi parecendo que as atividades de casa, parece que elas realmente foram, aliás, parecendo que as mulheres foram determinadas para essas atividades, sendo que são atividades que todas as pessoas devem fazer e não serem atreladas à questão do gênero, né? Então, acho que essa questão, quando você fala da questão do cuidado, da economia do cuidado, acho que a gente realmente tem que prestar muita atenção nisso, porque isso acaba sendo muito violento contra as mulheres. As mulheres estão extremamente sobrecarregadas, elas assumem triplas jornadas, né? Além de muitos trabalharem fora de casa, chega em casa, tem que arrumar a casa, cuidar do lar e ainda cuidar dos filhos, né? Porque os homens não veem que são papéis que devem ser assumidos ali, compartilhados entre todos os familiares, né? E não ficar apenas a cargo dessas mulheres, porque cuidar de casa não é atividade destinada ou natural de ninguém, é de todos os seres humanos de modo geral. E também, eu sempre, quando a gente fala dessa questão do cuidado, eu sempre fico com a preocupação de que a gente, às vezes, não cuida de quem cuida, né? Então, as mulheres estão sempre cuidando dos outros, cuidando de outras pessoas, isso acaba impactando muito as suas vidas, as suas escolhas, enquanto muitas pessoas têm liberdade para construírem as suas vidas da forma como querem. Eu não vejo que muitas mulheres têm essa possibilidade, né? Porque elas já nascem sobrecarregadas, com muitas coisas, uma sobrecarga que a sociedade jogou nelas, né? Não que elas deveriam levar. E em relação às organizações, eu acho que a gente está aqui falando em nome de... A gente deve falar em nome de mulheres de uma forma muito plural, né? Ser mulher é ser plural. Então, a gente está falando aqui hoje das demandas das mulheres negras, mas também a gente precisa olhar para a questão das mulheres indígenas, das mulheres trans, das travestis, e das mulheres brancas também, né? Então, se a gente, como aquela falou da questão da interseccionalidade, se a gente olhar para esse conceito, ninguém fica de fora, né? Todo mundo vai ser ali realmente acolhida, né? Então, eu acho que as empresas, primeiramente, têm que realmente construir, para mim, né, um ambiente que seja acolhedor para essas mulheres, um ambiente onde haja segurança psicológica para que essas mulheres possam ser elas mesmas, né? Para que elas não sejam interrompidas enquanto falam, para que elas não sejam, não tenham a falar, para que as suas falas não caiam em descrédito. Então, assim, acho que a gente precisa realmente educar essas instituições a saber como tratar essas mulheres, principalmente os homens, e também a criar realmente medidas que possam gerar impactos na vida das mulheres e na carreira delas, né? Então, assim, em termos de diversidade, né? Então, acho que as empresas têm que realmente também criar também ações voltadas para a carreira das mulheres, sejam programas que buscam acelerar a carreira dessas mulheres, desenvolver, também preparar mentorias, né, para que elas possam realmente desenvolver esses talentos, e a gente sabe que esses programas de diversidade, eles não vão colocar a gente em posições de liderança, mas eles vão dar as ferramentas que a gente precisa para realmente se desenvolver e chegar lá, porque capacidade a gente tem, né? Mas a gente precisa ter cada vez mais as nossas soft e hard skills desenvolvidas para que a gente possa ocupar cada vez mais cargos maiores e mais estratégicos e cargos de tomadas de decisão. E eu acho que isso não fica só a cargo, inclusive, das iniciativas das empresas privadas, mas também até mesmo das empresas públicas, né? Acho que é um dever que é de todos, né? Mas eu acho que muito nesse sentido de construir um ambiente onde essas mulheres fiquem livres e protegidas das opressões de gênero, e que elas possam realmente ser elas mesmas nesses espaços de trabalho, que elas tenham autonomia e segurança para realmente construírem as suas carreiras e crescerem, né, as carreiras das empresas. Legal, acho que tem uma questão importante que você traz, né? E que a Keila também trouxe, né? Não adianta só leis e multas. Uma vez uma empresa fez uma cotação comigo e aí perguntou assim, quanto é que era a multa para o Emprega Mais Mulher. Então, cada vez que você é multado, é uma multa bastante baixa, né? Se você não mostrar que você fez o treinamento via CIPA da questão de assédio, se eu não me engano, é uma multa de R$6.000, mas na época, essa empresa tinha 10, né? Localidades. Então, ela poderia ser multada 10 vezes no mesmo mês, por exemplo, e
daqui a um certo tempo ela poderia ser multada de novo. Mas a área de compra chegou e falou assim, mas então nem vale a pena fazer o investimento, é tão barato a multa, né? Mas a questão, né, não é isso, né? Eu acho que essa é a questão importante, porque a lei ela vem como um complemento, como uma questão de reparação, mas se a gente não tiver trabalhando conscientização e quebra de vieses, como a Tamires trouxe da questão da educação para gerar um ambiente de segurança psicológica, a gente vai a muito poucos lugares, né? Keila, o que você acha? Qual é o que a gente ainda não viu, né, que pode resolver isso, pensando nessa interseccionalidade? Porque, de novo, eu acho que quando a gente fala de carreira de mulheres, a gente continua falando de carreira de mulheres brancas. Quando eu olho, né, para as minhas pares, né, eu vim de recursos humanos, né, eu não sou naturalmente consultora, eu vim desse mercado. E eu continuo, né, vendo muito mais mulheres brancas como eu, e que muitas vezes nem são aliadas, né? Muitas vezes por ignorância, por ignorar certas questões, como eu também ignorei até um certo momento, mas como meu marido falou, né, leu todos os livros que podia, se aproximou e fez tudo que podia para entender como é que poderia ajudar e usar o seu lugar de privilégio para ajudar. Não sou melhor do que ninguém, mas eu faço esse meu dever de casa. Mas como é que a gente faz para mudar isso? Como é que a gente gera mais engajamento, mais pessoas aliadas, mais práticas, olhando a mulher interseccionalmente, não como simplesmente as minhas colegas branquinhas e lourinhas como eu? Nesse ponto da minha percepção, eu acho que a gente tem que atacar a raiz do problema. E a raiz do problema, ela acaba sendo muito maior e acaba trazendo um grupo muito maior. Por exemplo, qual é o problema de nós mulheres? O machismo. Então, a gente vai atacar o machismo. A gente vai trabalhar o machismo, que afeta a gente em várias esferas sociais. Qual é o problema de nós, pessoas negras? O racismo. O racismo vem de quê? Da questão da branquitude. Então, o que a gente tem que resolver? Essa questão da branquitude. Isso aí vai trazer muito mais pessoas para a conversa. E aí, sim, a gente vai trazendo recortes e mais recortes, como é a questão das pessoas com deficiência, qual é o problema? O capacitismo. Então, aí, sim, a gente atacou o capacitismo. A gente foi trazendo todas as pessoas ali com deficiência, não só uma pessoa surda que utiliza Libras, por exemplo, ou só a pessoa que utiliza legenda, a gente vai trazer um problema maior. Porque a gente está falando de capacitismo, que é a raiz do problema. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar a raiz do problema, endereçar e dizer o problema é aqui. Vamos começar por isso aqui. Por que isso aqui está errado? E depois a gente vai quebrando, vai trazendo os diversos aspectos ali da interseccionalidade, os recortes que cada um estamos. Acho que você traz uma coisa muito importante e que eu sempre falo para as empresas, né? Como eu vim de recursos humanos, e como eu tenho dificuldade, não sei como é que é a vivência de vocês, né? E a gente está terminando aqui, a gente está trazendo aí a possibilidade das pessoas abrirem suas câmeras, abrirem seus microfones e trazerem as suas perguntas ou colocarem aqui no chat, né? Mas como eu tenho dificuldade, muitas vezes, de letrar recursos humanos, de letrar as pessoas que cuidam disso, né? Das pessoas poderem discutir, mas assim, mas o que é o machismo? Como é que isso se origina? Que conceito é esse, né? Machismo é o oposto de feminismo? Não, isso todos esses ismos, né? Tem uma relação com relações de poder, tá? E não necessariamente com movimentos, né? E eu acho que tem uma questão que eu falei ontem no videocast que eu fiz, e o Luciano sabe o quanto que para mim é importante quando a gente estava discutindo o nosso livro para falar de gênero, quanto eu queria homens trazendo essa perspectiva dessa masculinidade hegemônica que hoje oprime mulheres, oprime LGBTs e oprimem também os próprios homens, que precisam performar uma masculinidade que é violenta, que mata, né? Então, trazer os homens para... Né? Hoje eu estava conversando com umas pessoas e falaram assim, vamos criar um grupo de gênero.
E aí eu falei, sim, mas só mulheres se inscreveram. Eu falei, olha, então antes de você criar um grupo de gênero, você precisa letrar as pessoas sobre o que é gênero, porque se você não traz os homens, porque eles não percebem que eles são, porque eles não são generificados, tá certo? Só as mulheres, né, que são vistas a partir, né, o pessoal fala sempre, assim, né, quando a gente fala, é o trabalhador, né, quando a mulher trabalha, é a mulher que trabalha, né, o nosso gênero, ele, pá, pula na frente, né, então, os homens não se percebem, assim, porque são vistos como universais, né? Como você falou, a branquitude ela não se percebe, porque ela também é vista como universal. A história foi contada a partir dessa universalidade, que é como se todo mundo fosse branco. Né? Como se não existisse cor, né? Não é como se todo mundo fosse branco, é como se não existisse cor. E a gente ainda tem que escutar até hoje, né? Todo mundo é igual, eu não vejo cor. Você pode achar que não vê. As pesquisas mostram que as pessoas veem cor, senão não existiria essa questão. Então, eu acho que a gente está terminando aqui para abrir para as considerações finais, com uma questão que é muito importante, que é atacar a causa raiz nesse sentido de chamar para essa discussão. A gente precisa falar de conceitos. As pessoas que estão trabalhando projetos de inclusão dentro das suas organizações precisam entender desta causa raiz e entender por quê e o que é o machismo, como é que ele afeta e como é que a gente quebra esses viés, né, que levam a estereótipos, que levam a preconceitos. Isso é básico, mas se a gente não fizer este dever de casa, a gente não vai a lugar nenhum. Tá? Laura, Luciano, tem alguma pergunta no chat? A Vale Mineradora, vamos lá, consultores, Roman, a Vale Mineradora tem um programa de aceleração de carreira de mulheres negras não funcionárias em andamento. Tem muitas empresas fazendo algumas questões, né, que são muito interessantes. A mineração, trabalhei na mineração, a mineração é tida, né, como um setor muito masculinizado, então é importante. A gente acabou de fazer um trabalho com o Metrô São Paulo também, é um setor também muito masculinizado, né, como a maioria dos nossos setores são, então tem muita gente fazendo isso. E a gente, nesse trabalho que a gente fez, a gente falou para as próprias mulheres sobre isso, sobre machismo, sobre economia do cuidado, porque elas nem reconheciam isso. Elas nem reconheciam que eram generificadas. Por que elas estavam com 25 anos de carreira e não tinham caminhado ainda, né? 25 anos de empresa e não tinham caminhado pouco, né? E o quanto elas entenderam que, como líderes, elas precisam olhar para carreiras de pessoas de grupos minorizados e falar: isso é estruturalmente que está acontecendo, então eu preciso ter sororidade, eu preciso ser antirracista, né? Para que a gente possa caminhar. Então, assim, meninas, se vocês quiserem deixar aí suas últimas contribuições, eu agradeço demais e entrego aí para a Laura e para o Luciano tocarem essa finalização. Eu acho que, como últimas palavras, eu gostaria de agradecer esse espaço aqui de diálogo. Aprendi muito. Eu sempre falo que eu estudo, né, questão racial, de gênero, mas eu sempre aprendo muito com outras pessoas. Eu aprendi muito com vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade, Luciano, Laura, por toda a organização. Para mim foi... E todo mundo que está aqui presente, o público, agradeço muitíssimo. E eu acho que é isso, acho que a gente tem que realmente lutar, assim, por uma sociedade justa, uma sociedade onde todas as mulheres possam ter essa oportunidade, né, de crescer na carreira, e de realmente ser quem elas são. Eu bato sempre nessa tecla, porque às vezes parece que a gente fica, né, meio que oprimida ali no sentido de não poder manifestar nossa verdadeira identidade. Eu acho que eu sonho muito assim com uma sociedade livre, onde a gente realmente possa viver longe das opressões e em todos os aspectos, né, tanto no âmbito corporativo quanto na sociedade de modo em geral. Perfeito. Keila, você quer falar alguma coisa para finalizar? Bom, eu acho que depois de tudo que a gente conversou e trocou aqui, aprendeu
como a Tamiris disse, né, é sempre uma riqueza essa conversa. Infelizmente, não temos outras ali, interseccionalidade de mulheres para essa troca, questões de agenda e tudo mais que a gente sempre tem aqui. Mas que bom que as nossas colegas estão aí com a agenda cheia, isso é o que importa. E eu queria dizer para que as pessoas que vieram, que tiveram, assim, nos deram essa oportunidade de estar aqui, de ter esse diálogo, que leve isso adiante, que leve o que a gente trouxe aqui adiante, a importância disso, e como a gente falou aqui, vamos para a raiz do problema, e para isso a gente precisa de todas as pessoas. Então, espero que hoje, e a partir de hoje, daqui para frente, que essa conversa ela não fique por aqui, que ela vá adiante. É tudo que eu peço para vocês, não guardem para vocês, espalhem, isso aqui é para espalhar mesmo, e vamos fazer acontecer. É isso, obrigada pela oportunidade, viu, pessoal? É isso. Legal. Só antes da gente continuar, Lu, só uma pergunta aqui para o público que favor. ainda permanece conosco. Vocês não fizeram perguntas no chat, mas de repente vocês querem abrir o microfone para comentar alguma coisa, para perguntar alguma coisa. Então, se vocês quiserem, aproveitem esse momento, tá, gente? Basta levantar a mão e a gente dá esse espaço. Agora voltando para o Lu. Eu queria, assim, na verdade, dizer assim, eu estou muito feliz, assim, né? Como eu aprendo a cada evento como esse, né? A cada conversa informal, né? Porque também a gente já conversou informalmente, né? Keila, Tamiris, Ana e Laura. Então, e eu vejo quanto que isso é necessário. Eu quero realmente frisar que essa não é uma luta somente das mulheres, né? É uma luta também de nós homens, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente tome essa consciência de olhar os nossos vieses, porque mesmo eu falando isso, eu tendo essa consciência, eu também tenho os meus vieses, e que é importante ter essa consciência, não só de olhar para dentro, né, e tentar mudar as nossas atitudes, né, e ser um apoiador da causa, como ter a coragem também de trazer outros homens também como aliados, porque existe uma convenção, vamos chamar assim, uma convenção machista, né, que o homem, quando está lá no momento boteco, né, sempre, não, ele tem que se mostrar machista, né, e eu acho isso horrível. E eu acho que, assim, a gente tem que, mesmo nesses momentos, se posicionar, porque a gente está falando de uma sociedade, não é em nenhum momento isso é aceitável, né? Então, eu procuro, no meu dia a dia, fazer isso, até porque a gente está falando de uma sociedade, não está falando só das mulheres, a gente está falando de uma sociedade onde nós, homens, temos esposa, temos mães, filhas, netas, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse posicionamento, né? Então, eu queria frisar muito esse posicionamento, a importância dos aliados também nessa luta, uma luta de todos. Né? E aí, bom, aí eu queria abrir também, se alguém quiser também se colocar, alguém dos participantes também, depois eu volto a falar mais para o final. Acho que não, Lu, as pessoas estão mais tímidas aí, então vamos encerrando aí, trazendo sempre, como eu comentei, lembrando que nós três aqui somos coautoras do livro Diversidade, Inclusão em Suas Dimensões, volume 2, com o carinho da organização do Luciano, então é importante que a gente tenha bibliografia de referência também no Brasil, né? Essa coleção que o Luciano traz, e eu falo isso porque eu sou coautora somente do volume 2, porque o volume 1 me inspirou, usei ele muito, como uso o volume 2 para os meus trabalhos, para o meu letramento, para a educação. Então, se vocês estão buscando se desenvolver, estão buscando desenvolver rodas de conversa dentro das suas organizações, Clube do Livro, junto às suas lideranças, eu acho que o livro é uma excelente alternativa da gente buscar pessoas
trazendo diferentes perspectivas. A gente tem 3, 4 pessoas escrevendo sobre raça, sobre gênero, sobre pessoas LGBT, sobre pessoas com deficiência, sobre é um livro que realmente pode nos ajudar muito a construir entendimento e a buscar pessoas aliadas dentro, né, da nossa organização. A Gisele escreve sobre o capítulo sobre pessoas aliadas e ela fala sobre isso. Muitas vezes nós não nos aliamos porque não chegamos nem a compreender a necessidade de estarmos entendendo o problema que está instalado num lugar que eu desconheço. Então, a ignorância, né, no sentido de ignorar, é muito importante. Então, aproximem-se do tema. O livro é muito gostoso, o livro traz práticas. Eu sou, obviamente, suspeita porque sou coautora, mas sou consumidora, já li quase ele inteiro. O primeiro eu também devorei, porque eu acho que faz muita diferença para a gente. Tá? O Lu, acho que botou aqui o link, né, de compra. Então, assim, vocês vão, inclusive, ter ali pessoas de referência nos seus temas, né, para conseguirem acessar também quando precisarem de ajuda com alguma questão. Eu já fiz o merchan, né, gente? Eu já fiz o merchan, não tem como. Gente, obrigada, Lu, obrigada, Laura, pela oportunidade. Contem sempre comigo. Para mim, é propósito de vida, né? Ser uma pessoa que protagoniza, né? Ser mulher, ser mais 50, mas, antes de tudo, ser uma forte aliada, porque eu sei que eu posso usar o meu lugar de privilégio para ajudar muita gente, para transformar essa sociedade numa sociedade mais justa para todas as pessoas, e a gente vai viver muito mais feliz se a coisa for assim. Obrigada. Obrigada, Lu, obrigada vocês, mulheres incríveis aí que me inspiraram muito nessa noite, aprendi demais. E para você que fez parte, ou para você que está assistindo a gravação, não deixe de comprar seu livro. Tem muita coisa boa, como foi compartilhado aqui com vocês. E a gente te aguarda lá no Clube da Diversidade. Um beijo, boa noite, viu?